Olá, eu sou Guilherme Ostrock, advogado, autor do site Infolei, uma ferramenta para atualização jurídica dos operadores do direito, concurseiros e estudantes, e hoje nós vamos analisar um caso em que se discutiu a possibilidade de penhora de cotas de empresa, mesmo ela estando em recuperação judicial. O caso em análise hoje ele provém de uma execução de uma dívida particular do sócio, em que, não se encontrando bens, foi solicitada a penhora de cotas sociais, que essa empresa da qual foram penhoradas as cotas sociais, ela estava em recuperação judicial. E o recurso especial 1.803.250, proveniente de São Paulo, ele discute a possibilidade de penhorar-se as cotas sociais dessa empresa. Então, estudando um pouco o caso, a gente tem o José, nosso personagem, que é executado em uma ação que lhe cobra valores sem que encontre bens suficientes para saldar esse débito. Ocorre que o José ele é sócio da B&B Limitada, sendo que esta, também em crise financeira, teve o plano de recuperação judicial aprovado recentemente. Ainda assim, a exequente obteve a penhora das cotas sociais da empresa B&B Limitada. O José, então, interpõe agravo de instrumento, informando essa crise empresarial e alegando que a penhora violaria a affectio societatis, não sendo exequível, pois apresentaria uma expectativa de direito, e, por fim, que deveriam ser empregados meios menos gravosos à execução, pois não esgotadas as buscas por bens. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a recuperação judicial da empresa em nada impediria a constrição do bem, que recai sobre o direito do sócio, ou seja, a sua cota, e não sobre o patrimônio da empresa. E de acordo com a previsão do artigo 835, inciso 10º, do CPC de 73 ainda, seria então suficiente para embasar o pedido de penhora das cotas sociais. Em recurso especial, eles reafirmam o quanto alegado no agravo de instrumento e acrescentam que a penhora exigiria a aprovação do quadro geral de credores, e não se poderia obrigar os sócios a aceitarem pessoa estranha na sociedade, violando assim a affectio societatis. Para além, seriam atribuídos aos credores não apenas os direitos advindos da cota, mas também obrigações. E alega, por fim, que o credor deveria comprovar que a empresa, em nome dos executados, estaria ativa e que sua eventual liquidação seria frutífera. Aí cabe um breve estudo do que são cotas sociais. Nós já falamos num outro vídeo em que a gente falou sobre, em caso de partilha de cotas sociais de um casal após o divórcio, se é aplicável ou não a incidência de juros e correção monetária. Eu vou deixar o link no card, para que vocês possam ver esse vídeo também, mas aqui a gente vai fazer um estudo, uma explicação didática. Então, as cotas elas representam o destacamento de parte do patrimônio dos sócios que é disponibilizado a uma empresa para que essa possa executar seu objeto social. Para a admissão de uma pessoa na qualidade de sócio de uma empresa, este deve diminuir o seu patrimônio através da integralização das cotas. Assim, como exemplo, se o José ele detém 50% do capital social de uma empresa, cujo montante integralizado é de 200 mil, isso significa dizer que José retirou de seu patrimônio R$100 mil e o transferiu para uma empresa, objetivando por primeiro, obter o retorno desse capital e por fim, lucrar com a atividade desenvolvida pela empresa. As cotas sociais não representam um valor à disposição do sócio, mas uma expectativa de direito de receber a divisão dos lucros que a sociedade obtiver, na proporção em que integralizou o capital. Então, por exemplo, se a empresa lucrou no último ano fiscal R$500 mil, José, por ser detentor de 50% das cotas, ele receberia R$250 mil. Outra hipótese é quando da liquidação da empresa, sendo esta positiva, após vender todos os bens e pagar todas as dívidas, José teria direito a receber 50% do saldo. Imaginemos então que o saldo tenha sido de R$60 mil. José então receberia o total de R$30 mil. E por que essa diferença entre o que ele investiu e o que ele recebeu nesse caso hipotético? Porque as cotas sociais são a representação econômica dessa participação inicial do sócio na sociedade, muito embora elas possam ser atualizadas com o decorrer do tempo. Esses valores eles podem sofrer alterações, valorizando ou depreciando, conforme a empresa tenha maior ou menor sucesso nos negócios. Por fim, pode ser necessário até mesmo saldar dívidas da empresa, podendo ou não serem limitadas na proporção e limite da integralização do capital social, a depender da natureza jurídica e do tipo societário da empresa. E aí, tratando especificamente da possibilidade da penhora de cotas, esse é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo no direito brasileiro. Pelas cotas sociais representarem uma redução do capital do sócio em favor da empresa, mas sobre o qual se espera um retorno, a constituição da empresa ela era usada para fraudar a expectativa de credores, pois o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios eles não se confundem. E não é raro a gente encontrar pessoas que ostentam roupas caríssimas, carros de luxo, vivem em residências de alto padrão nos bairros mais nobres da cidade, mas não possuem nada no seu nome. Na hora que você tem que executar especificamente essa pessoa,
está tudo no nome da empresa. Essa prática, ela, por si só, ela não é ilícita, mas ela acaba por frustrar as execuções. E o Código Civil de 2002, ele tentou dar uma nova possibilidade aos credores, prevendo que se não fossem encontrados bens, com a penhora de cotas sociais, o credor teria direito sobre o lucro que caberia ao sócio, ou a parte que lhe seria destinada em caso de resolução da sociedade em seu desfavor ou da liquidação integral desta. Então, o artigo 1026, o credor particular do sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma do artigo 1031 será depositado em dinheiro no juízo da execução até 90 dias após aquela liquidação. O artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio, o valor da sua cota considerada pelo montante efetivamente realizado liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo 1º. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Parágrafo 2º. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias, a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Buscando a penhora de cotas no CPC atual, nós temos que no Código de Processo Civil anterior, ele permitia a penhora de cotas sociais, inicialmente pela interpretação extensiva do artigo 655, inciso 10, que previa a penhora sobre direitos e ações, permitindo entender incluída nestes as cotas sociais. Em 2006, contudo, houve uma alteração no inciso 6º pela Lei 11.385 e ele passou a permitir expressamente a penhora de cotas sociais. Porém, foi somente com o Código de Processo Civil, aprovado em 2015, que, além da previsão das cotas, houve ainda a previsão do rito a ser seguido para sua consecução, previsto no artigo 861. Então, o artigo 861, conforme os destaques dados no próprio recurso especial. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade apresente balanço especial na forma da lei, ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual, não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas para manutenção em tesouraria. O disposto no caput e no parágrafo 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsas de valores, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para os fins da liquidação de que trata o inciso 3º do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas 1. Superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, sem diminuição do capital social ou por doação, ou colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação no inciso 3º do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. O que a gente tem, então, é uma ordem de preferência com o intuito de preservar a affectus societatis. Levantado o balanço patrimonial especial, a prioridade será a oferta aos demais sócios, sua liquidação com manutenção das cotas em tesouraria ou ainda a redução do capital social. Ou, em último caso, o leilão judicial das cotas em situações excepcionais. Isso deixa em evidência ser a execução direcionada não ao patrimônio da empresa, mas ao patrimônio do sócio, pois será aferida a efetiva expressão econômica das cotas com levantamento de balanço especial, liquidada essa expectativa de direito do sócio, para então saldar o crédito do exequente.
Ainda que eventualmente a sociedade tivesse que suportar esse prejuízo que daí advém, com a liquidação da parte de seu patrimônio para saldar a dívida do sócio, essa é uma das possibilidades, pois se o sócio ele tem o direito de retirar-se dessa sociedade, também o credor tem de subrogar-se nesse direito. E aí, trazendo uma passagem do recurso especial, o relator diz, afinal, se o sócio em situação de normalidade da atividade empresarial possui o direito de, perante a sociedade empresarial, liquidar a sua participação societária, valendo-se, por exemplo, de seu direito de retirada, razão não haveria para se impedir que um credor particular desse sócio, no bojo do processo executivo por ele instaurado, pudesse subrogar-se no crédito advindo da aludida liquidação. De forma geral, os ministros do STJ concordaram com a fundamentação do relator sorteado. Porém, o ministro Marco Aurélio Belize, ele divergiu em relação à conclusão. E aí, trazendo o resumo que ele faz no recurso especial, a gente tem que em uma situação de normalidade da atividade empresarial, é possível, em execução promovida por credor particular de sócio, que a constrição judicial recaia sobre os lucros da sociedade, ou sobre a parte que tocar ao sócio em liquidação atinente à sua participação societária após constatada a insuficiência de outros bens do devedor. Isso de acordo com o artigo 1029 e 1031 do Código Civil. Diante da previsão legal que os sócios remanescentes ou a própria sociedade podem, caso haja previsão contratual e a situação patrimonial permitir, suprir o valor da cota executada, até certo ponto fica preservada a affectio società. Antes da penhora de cotas sociais, dada a repercussão que a providência irradia sobre a esfera de terceiros, é necessária a verificação acerca da inexistência de outros bens passíveis de penhora, inclusive lucros da sociedade aos quais o devedor faça jus. Porém, a sociedade em recuperação judicial ela não possui livre disposição de seus bens, devendo-se ater à consecução do plano aprovado pelos credores. O credor particular do sócio, porém, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Ele nem sequer pode sustentar a qualidade de credor extraconcursal, já que a dívida ela não é da sociedade, mostrando-se injusto conferir-lhe qualquer privilégio em detrimento dos credores da recuperando. No caso de ser decretada a falência, o sócio ele somente poderá reaver os valores que destinou à integralização do capital após a quitação de todos os credores da massa, motivo pelo qual o credor particular do sócio ele não pode fazer a penhora incidir sobre tais bens. A lei de recuperação em falência ela não traz previsão específica acerca do exercício do direito de retirada de sócio e, por conseguinte, o direito de liquidar a sua participação societária. Isso a gente encontra, de modo geral, no artigo 66 da Lei 11.101 de 2005, que veda a alienação ou a oneração dos bens integrantes do ativo permanente da sociedade em recuperação judicial, com exceção dos casos em que há previsão específica no plano de recuperação judicial ou autorização judicial diante de evidente utilidade da medida. O direito de retirada, e portanto o direito de liquidar a participação financeira do sócio, ele implica a alienação ou oneração do ativo permanente da sociedade em recuperação, motivo pela qual depende de previsão no plano de recuperação ou da autorização do juízo da recuperação. No caso dos autos, a alienação ou a liquidação das cotas ela se reverte em favor de um credor particular do sócio, iniciativa que ela não atende aos interesses da sociedade em recuperação, estando vedada, portanto, pelo artigo 66 da Lei 11.101 de 2005. E é nesse ponto que surge a divergência do ministro Marco Aurélio Belize, pois a conclusão do voto ela havia sido que, em execução promovida por credor de sócio por dívida particular, não é possível que a penhora recaia sobre as cotas sociais do devedor em sociedade que esteja em recuperação judicial. Essa conclusão ela se deu principalmente pela previsão do artigo 66, de que o sócio não poderia se retirar da empresa e de que a empresa não pode, em recuperação judicial, não pode livremente dispor de seus lucros e bens. Mas o ministro Marco Aurélio Belize ele diz que por não haver a previsão expressa da impossibilidade de retirada do sócio, seja pela penhora ou pela alienação, nenhuma das duas possibilidades elas estariam expressamente impedidas. Ele destaca ainda que a liquidação das cotas ela seria apenas uma das possibilidades, ressaltando nesse sentido o inciso 2 do artigo 861 do Código, que prevê aos demais cotistas o direito de preferência, como primeira opção do procedimento judicial. Tendo em vista a previsão do artigo 861, parágrafo 4º, que diz que o juiz ele pode dilatar o prazo para o pagamento do exequente, conjugando ainda com as previsões da Lei de Recuperação e Falência, o juiz da recuperação, a depender do momento em que essa se encontra, ele poderia estender o prazo previsto para o pagamento sem prejuízo da recuperação. E citando Celso Cavalli, que comenta ainda sobre a ótica do Código de 73,
Em todas as hipóteses, o bem indicado à penhora é a cota. O que ainda não há é a determinação do destino, que processualmente terá. E o ministro Moura Ribeiro, em seu voto, ele assim conclui: difícil a solução, sem dúvida. Para um juiz de vara, melhor a conclusão adotada pelo ministro Marco Aurélio Belize, vedando a penhora da cota do sócio da empresa que está em recuperação judicial. Mas a solução do ministro Vilas Boas Cueva é muito mais social, quer pela dicção do artigo 789 do novo Código de Processo Civil, artigo 391 do Código Civil de 2002, quer porque a penhora não prejudicará a recuperação e também porque só na liquidação se saberá qual o destino da cota penhorada. Destaque do informativo então ficou que é possível a penhora de cotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída, ainda que de sociedade empresária em recuperação judicial. E a ementa do julgado cinge-se a controvérsia a definir se em execução proposta contra sócio relativa à dívida particular por ele contraída é permitida a penhora de suas cotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de cotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída, sem que isso implique abalo na affecto societá. Não há vedação para penhora de cotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja necessariamente a liquidação da cota. Estamos trazendo uma outra informação que não obteve destaque no informativo, quanto à alegação de que deveriam ser buscados outros bens, esgotados a possibilidade de busca de outros bens, para que então se partisse para a penhora de cotas sociais. O entendimento do STJ foi, tanto do ministro relator quanto no voto vista que abriu a divergência, de que cabe ao executado a indicação de bens à penhora. E se o exequente encontrou um bem que ele entende ser cabível à penhora, não cabe ao executado a alegação genérica de que deve continuar a busca por bens. Então, essa foi a análise do recurso especial 1.803.250 proveniente de São Paulo. Se você quer se manter atualizado, eu peço que você clique no círculo no centro da tela para se inscrever no canal e receber as novas notificações de novos vídeos e manter-se assim atualizado em seus estudos. Na tela aparecerão outros 2 vídeos para que você continue seus estudos, lembrando que na descrição nós temos o link com o texto da análise desse julgado e também o link do nosso grupo no Telegram. Agradeço e até o próximo vídeo.